ao canal Papeando Bíblias e Afins. Meu nome é Roberto, sou pós-graduado de História, evangelista também da Assembleia de Deus, também professor de Teologia há cerca de 16 anos aí em vários cursos teológicos. Mas o nosso objetivo aqui principal é falarmos sobre a Bíblia e aquilo que circunda o cristianismo. Nosso objetivo não é termos a última palavra ou darmos o fechamento a qualquer situação que esteja acontecendo, como se isso aí fosse praticamente o ponto final em todos os acontecimentos. Porque afinal de contas a história ela é bem produzida, né? Há quem diga que a história é mentira. A história é fato. O conceito de como se conta a história é que pode ser produzido. E a isso nós chamamos de historiografia. Com certeza a historiografia ela é produzida e se leva a história para onde se quer, né? Então é por isso que é preciso pesquisa, é preciso conhecimento, é preciso ter realmente a criticidade para chegarmos a algum lugar e ao conhecimento daquilo que podemos chamar de verdade. Mas verdade é uma palavra filosófica ou teológica também que não vamos estar abordando neste momento. Por hora eu gostaria de falar com vocês acerca de um acontecimento que é muito relevante dentro de um cristianismo, que eu posso chamar dentro da América Latina, que é a questão de como se lidar com a questão do pentecostalismo. O pentecostalismo, Pentecostes, é uma festa judaica, né? Você sabe disso. Está ali já dentro do Antigo Testamento, 50 dias após a Páscoa, se tem ali a festa de Pentecostes. O fato é que lá no Atos capítulo 2, vamos encontrar o relato que vem a descida do Espírito Santo e as pessoas estão reunidas lá em Jerusalém, no cenáculo, quando os discípulos começam, né, a falar, não línguas estranhas, mas falar em línguas que eram comuns para os habitantes da época. Então estavam lá pessoas da Frígia, pessoas na África, pessoas do continente africano, pessoas que estavam lá do continente europeu, né, outros lá do lado da Mesopotâmia, estavam todos reunidos e ouviam falar nas suas próprias línguas. A partir daí, eles ficaram admirados, né? E houve aquela pergunta, como é que pode essas pessoas? E Lucas traz um registro bem peculiar, né, que é dele. Ele coloca na boca das pessoas que estão falando, estão perguntando, como é que nós ouvimos falar na nossa própria língua, como se fosse uma pessoa só falando, falar a nossa linguagem. Estamos entendendo se esses homens são galileus, ou seja, são do norte de Israel. Termo pejorativo galileu para iletrado, né? Pessoas que não tinham assim uma cultura bem mais aprofundada, bem pejorativo esse termo galileu. E a resposta é que Pedro levanta-se ali e faz aquele discurso que esses homens não estão embriagados, nem cheios de mosto, esses homens estão, na verdade, sendo agraciados pelo cumprimento da profecia de Joel, que fala que nos últimos dias Deus estaria derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Ok. A partir daí nós temos uma igreja que vai crescer imbuída dentro de conceitos pentecostais, ou não, porque afinal de contas, como a gente vai encontrar lá, Paulo chega em Éfeso, eles não sabiam o que era esse conceito do Espírito Santo. Então vejamos, por que esse movimento de reação pentecostalismo? Primeiro, eles estão em Jerusalém, então eles precisam da fortificação, da força, do revestimento, porque o Espírito Santo ele já tinha. A gente vai encontrar isso lá em João. Jesus chega no meio dos discípulos, sopra sobre eles assim, receber o Espírito Santo. Então ele já tem o Espírito Santo. Agora o que é que falta? Revestimento é aquilo que se dá naquilo que já se tem. Então ele vai ao Pai e eles recebem. Lá em Lucas capítulo 24, Jesus diz o seguinte, olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então já há o poder. O que precisa haver? O revestimento. A partir daí, através da manifestação já de dons espirituais, como a cura, por exemplo, porque Pedro e João estão indo para o templo, que ainda é um costume judaico, né? O cristianismo não vai se desassociar do judaísmo lá em Jerusalém,
naquele momento, ainda no primeiro século, de uma hora para outra. Não, não vai. Os próprios discípulos, apóstolos, como nós chamamos, vão continuar ainda com alguns conceitos judaicos. E ir ao templo, fazer as orações 3 vezes por dia, essa era uma delas. Ok? Então vejamos, eles estão indo para lá, ou vão para lá, e na porta do templo, onde está um coxo, ali Pedro vai orar por aquele coxo. Na verdade, ele nem ora, ele simplesmente ordena que ele se levante. Olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo, ele se alegra e entra dentro do templo, coisa que o coxo não podia fazer, que já era uma ordem, né? Nem era sacerdotal. É uma ordem que vem a partir de Davi, que fica bravo por causa de algumas pessoas lá em Jerusalém. Isso é uma outra história que a gente pode comentar depois. Mas o objetivo é dizer que é o seguinte, ele entra ali e a partir dali nós vamos encontrar uma reação, a reação do Estado, a reação dos judeus, aliás, que eles são levados ao Sinédrio diante dos sacerdotes, né? Pedro vai ser chicoteado, João também e tal, e vão sofrer, olha, vocês neguem a esse Cristo, neguem a esse Jesus. E ele fala assim, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E vejamos, isso é um movimento já de reação contra aquilo que já está posto. Historicamente, nós vamos encontrar, na época que entram os apologistas e os polemistas, esse afrontamento pentecostal. Por quê? É a lembrança que se tem do Pentecoste, que afinal de contas se sabe que o Pentecoste foi colocado exatamente para isso. A marca de um cristianismo, a marca do Cristo, a marca do Jesus, a marca de toda aquela obra que ele fez, a pregação da sua palavra. O Pentecoste está marcado pela explanação da palavra. E essa palavra vai ser, primeiro, na defesa do próprio cristianismo, quando vai aparecer o gnosticismo, os ebionitas dizendo que Jesus não era Deus, aquela coisa toda. E vamos encontrar depois a igreja se misturando com o Estado, a partir do século IV. Na verdade, não é a igreja se misturando com o Estado, é o Estado romano absolvendo, trazendo para si um conceito de cristianismo, e aí onde muita gente erra, achando que a igreja praticamente vai entrar debaixo da sombra do Estado. Ora, vamos entender o seguinte, e quando essa igreja cristã ela é absolvida, né, por um espectro do Estado, primeiro pelo Edito de Tolerância em Constantino, no ano 312 ou 313, como queiram, mas ela só vai ser oficializada como igreja imperial a partir de Constantinopla, no ano 381. Esse cristianismo ele vai ter o seu ambiente próspero, benéfico. Ele vem, a partir daí, vamos ter os concílios, as doutrinas, aquela coisa toda. Eu posso falar isso em um outro canal, uma outra oportunidade, posso estar falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que depois disso, depois do século IV, V, vamos encontrar realmente uma igreja europeizada, romana, já considerada depois, alguns séculos depois, Sacro Império Romano, que vai estar totalmente destituída do cristianismo de Jerusalém, o cristianismo que realmente Jesus deixou dentro da Bíblia. Mas o conceito é o seguinte, ora, a igreja desapareceu, a igreja parou. Não, a igreja não parou. A pergunta que eu faço é a seguinte, onde está a igreja de Jerusalém? Onde está a igreja de Antioquia? Onde são as igrejas da Ásia? Onde estão a periferia? A periferia, porque nós conhecemos a história do vencedor, do Estado que absolve. A quem proclame, aplauda, diz que a igreja triunfante, a igreja isso, a igreja pegou o Estado, a igreja chegou em todo o mundo. Igreja estatal é um conceito. Igreja estatal ela é formulada a partir do pensamento do dominante. Estamos falando da igreja cristã. Estamos falando da igreja imbuída em do ensinamento cristão. Não quero aqui desconsiderar o que foi feito nos concílios de Jâmnia no ano 90, já colocando a canonização dos livros que já era considerado pelos judeus desde Esdras, né, no século V a.C. Ou mesmo do concílio de Cartago em 397, lá no qual se bate o martelo praticamente sobre os livros que nós chamamos de Novo Testamento. Não é a questão dessa inspiração dos canônicos ou não canônicos. A questão é onde está a igreja e a pregação cristã.
A questão é onde está realmente esse movimento pentecostal que está dentro de uma igreja que não aceita essa autorização, essa autoridade, aliás, dessa igreja estatal, perseguidora. Uma igreja que se torna perseguidora não é uma igreja que seja pentecostal. O movimento de Pentecoste é o movimento que deixa vivo o conceito de ensinamento de Cristo. E essa igreja, nós não temos muitas fontes dela por conta da igreja europeizada que se torna praticamente a igreja que faz disseminar a sua história. Nós vamos ver dentro ainda de alguns séculos muitas perseguições dessa igreja, né? Essa igreja europeizada, e que vão procurar grupos periféricos como os anabatistas, os huguenotes lá na França, onde diz alguns escritores que em uma noite só morreram. Alguns escritores falam 20 mil, outros falam 40, e outros chegam à casa dos 100 mil huguenotes, né? Que é um grupo protestante, antes mesmo da Reforma, que foram mortos em uma só noite, na chamada Noite de São Bartolomeu, onde chegam a dizer que o sangue praticamente varreu as calçadas ali da França. Outros foram queimados e tudo mais. Isso são movimentos pentecostais, são movimentos de reação. Então, quando nós levantamos contra o distúrbio da palavra, quando nós levantamos contra a negociação da palavra, quando nós dizemos não, basta, chega, para uma igreja que está entrando por um caminho dissoluto, por um caminho da comercialização dos ensinamentos, não digo dos ensinamentos bíblicos, mas dos ensinamentos de conceitos e de denominações, de pessoas que não estão compromissadas com o ensinamento realmente do próprio cristianismo, porque o cristianismo ele tanto se baseia quanto ele se completa no amor, no perdão, na compreensão e na salvação dos homens. É como diz as 4 estacas de um movimento wesleyano, por exemplo, né? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E se olharmos para a igreja primitiva, os conceitos básicos praticamente daquela igreja são esses. Embora eles já esperassem Jesus dentro em primeiro momento, dentro do primeiro século, no momento em que eles viviam, como também nós esperamos que ele venha hoje, como os nossos irmãos do século passado esperavam que ele viesse no século passado, e assim de antemão até a própria história do cristianismo. Então, entender o movimento pentecostal é não confundi-lo com dons espirituais, não é confundi-lo com os dons ministeriais. O movimento pentecostal é um movimento que marca, é um movimento que inicia alguma coisa. É praticamente o cumprimento, é algo que está associado a Mateus 16 e 18. Que Jesus disse o seguinte: olha, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então precisa estar associado o movimento pentecostal com o início da igreja cristã. Dons espirituais é uma outra coisa. Falar em línguas, batismo no Espírito Santo é uma outra realidade. Está incluído, né? Está dentro do estudo acerca dos dons espirituais. Então, neste primeiro momento, nessa primeira fala, que fica aqui, nesses poucos minutos, essa nossa compreensão. É o primeiro vídeo, nós vamos aprofundar muito mais assuntos. Vocês podem curtir, compartilhar, espero que façam isso. Fala para os seus amigos, fala para aqueles que gostam de um bate-papo bíblico, né? A gente vai aqui falar, não inclinando para um lado ou para o outro. Estamos aqui, o nosso compromisso é falar da palavra dentro da questão teológica, mas também devocional. Se for necessário, falar aquela questão devocional, ok? Então, até mais e até a próxima. Eu aguardo vocês. Até lá.